A ideia mais obsoleta é para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, poupar dinheiro, sair das dívidas e investir a longo prazo no mercado de ações. Veja, por que você economizaria dinheiro quando eles estão imprimindo trilhões de dólares? A lacuna entre o 1% e os 99% é enorme. Você vê, não é só sobre dinheiro. Você tem que dar um passo atrás e enxergar o panorama geral. Então, o que você faz? Em cada um de nós há uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa da classe média e a pessoa da classe média quer segurança. Eles querem aquele salário fixo. E há uma pessoa rica. E todos eles estão dentro de nós, exceto que não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e ganhar um salário. Não é ensinado como ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusava a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você pode receber na vida. Ele diz que no momento em que você recebe um salário, você é um funcionário. E essa é a mentalidade. Então, meu pai rico nunca me pagou. Isso enlouquecia meu pai pobre, um funcionário do governo. Você tem que pagar as pessoas, você tem que pagar as pessoas. E meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele dizia que não queria ser escravo do dinheiro. Então, como empreendedor, sabe, se meu pai rico fechasse, eu apenas tentaria outra empresa. Eu não preciso de um salário. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gosta de mim, me mudo para outro país porque eles precisam de empreendedores lá. Então, o empreendedor não é tanto o negócio. O empreendedor é realmente a mentalidade, as habilidades e as regras diferentes. Veja, eu não opero. Um pequeno negócio não opera sob as mesmas regras de uma grande empresa. O empreendedor é primeiro uma mentalidade, um conjunto de habilidades e regras. E dependendo se você é um funcionário ou tem um pequeno negócio, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes, as habilidades são diferentes. Se você pudesse dizer uma coisa para alguém que nunca foi empreendedor e está pensando em dar o salto de fé para se tornar um empreendedor, o que você poderia dizer a ele? Bem, eu apenas diria a eles a mesma coisa que aconteceu comigo. Você sabe, meu último salário, eu ainda me lembro claramente, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. E eu estava em Porto Rico. Estava trabalhando para a Xerox. E meu chefe me deu o meu último. Não era um salário, era um bônus. Acho que eram uns 30 mil dólares, tributáveis. Esse é o único problema. Então eu recebo esse cheque e pensei, uau! Quer dizer, fiquei animado, mas também incomodado. E aí esse outro cara, o John, veio até mim e disse, você vai voltar. Eu perguntei, por quê? Ele disse, porque você vai falhar. Eu olhei para ele e disse, olha, algumas palavras obscenas. Porque foi isso que ele fez, saiu da Xerox, falhou e voltou. Eu disse, olha, você falhou e voltou, mas eu vou falhar e nunca mais voltar. Essa é a atitude. Você entende o que quero dizer se você diz, bem, se eu falhar vou voltar correndo para mamãe e papai. Aí é isso que você vai fazer. Então, se você falhar, foi quando me tornei um empreendedor porque não tinha dinheiro. Fiquei sem dinheiro por anos. Não tinha salário. Mas isso foi o que meu pai rico me encorajou a fazer. Ele dizia que quando você não tem esse salário, fica com mais fome, mais esperto e é um teste de caráter. Você se tornará um vigarista? Se tornará desonesto? Vai trapacear e roubar? Ou se tornará uma pessoa melhor? Então, esse é realmente o benefício de se tornar um empreendedor. Você realmente descobre quem é quando não tem nada. Você sempre tem que enxergar o panorama geral. Muitas pessoas olham, bem, o que vai acontecer comigo? Quando você enxerga o panorama geral, também vai saber que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você tem que se preparar para o que vier. Se você pensa que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai se ferrar. Quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, sempre conferimos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não confere a data de validade em seus cérebros. Em vez de sair da dívida, entro em dívida. Acabei de refinanciar 300 milhões de dívidas. Fui de 5% para 2,5% de juros. Enriqueci. Todo mês entra mais dinheiro porque meu custo de capital caiu. Enquanto alguns especialistas financeiros estão dizendo para sair da dívida, eu digo, aprenda a usar a dívida.
Veja, quando voltei do Vietnã em janeiro de 1973, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi: vá para a escola aprender a investir em imóveis. Não eram imóveis, era como usar dívida e impostos. Dívida e impostos enriquecem os ricos. Dívida e impostos empobrecem os pobres e a classe média. Então, todos os caras ricos que são médicos, advogados ou... sabe, esses caras eles estão se ferrando e não sabem por quê. Os médicos estão se ferrando? Ah, sim, eles estão ganhando mais dinheiro, mas o líquido é menor. Você sabe, meu médico acabou de gritar comigo, ele está feliz. Diz, adivinha? Finalmente ganhei $1 milhão. E eu disse, quanto você pagou de imposto? Ele disse, $750 mil em impostos. Então, o líquido dele foi cerca de 400 mil. Não é ruim, mas quando ganho 1 milhão, fico com 1 milhão. E o motivo é porque não ganho trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha por dinheiro, é taxado. Então, por isso, a lição número 1 em Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos é criar negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações. Então, a razão é porque, como empreendedores, tenho mais controle sobre minha renda, quanto ganho e quanto pago em impostos. E porque sou empreendedor e investidor em imóveis, pago 0 impostos. Então, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empreendedor, invisto imediatamente em imóveis e tenho um incremento de 4 para 1. Então, coloco $1 milhão em imóveis, recebo 4 milhões do banco. É por isso que amo os bancos. Mas os bancos estão prejudicando todo mundo. Terrível, mas bom para mim. Pensei que você disse que quando se imprime é bom para você. Mas quando se imprime é ruim para quem trabalha por dinheiro. Porque quando se imprime, os poupadores se ferem e quem trabalha por dinheiro se fere. Quando se imprime, os devedores ficam ricos. Você vê, dívida e impostos enriquecem os ricos. Dívida e impostos empobrecem os pobres e a classe média. Quando temos ideias obsoletas, temos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo com a maioria das pessoas? A ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, poupar dinheiro, sair das dívidas, comprar sua casa porque é um ativo e investir a longo prazo, está obsoleta. O mundo mudou. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon tirou-nos do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrássemos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos sistema educacional algum? Não. Estou dizendo que a educação era mais importante antes. Só está obsoleta. Sabe, existe a lei de Moore, que afirma que a informação dobra a cada 18 meses. Em outras palavras, tudo fica obsoleto a cada 18 meses. E esse é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, já está obsoleto. E é por isso que sou o cara velho, sabe? Encontro meus amigos. Hoje, os bancos estão cobrando juros para você poupar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem seu dinheiro porque imprimiram demais. E é por isso que existem bolhas no mercado de ações, bolhas no mercado imobiliário e tudo mais. As pessoas estão se livrando do dinheiro. Porque, como eu disse aqui, poupadores são perdedores. E dinheiro é lixo. E ainda assim as pessoas... Bem, eu quero um emprego bem remunerado. Bem, essa é uma ideia obsoleta. Saia da dívida. É uma ideia obsoleta. Você deveria aprender a se endividar, como usar a dívida para enriquecer. E eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual o 1% está lá em cima e os 99% estão indo por esse caminho é por causa da impressão de dinheiro. Duas coisas acontecem: inflação e impostos. Está esmagando-os. E qualquer empreendedor que pensa, vou ganhar dinheiro, iniciar um negócio e ganhar muito dinheiro, porque é disso que falamos, eles realmente precisam sentir o cheiro das rosas, cara. Você sabe, não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores, existem 28 milhões de pequenos empresários na América. 24 milhões são empreendedores unipessoais. Então, por quê? E isso é o que acontece quando as pessoas não entendem realmente o que um empreendedor faz. A maioria das pessoas trabalha por conta própria, mas não são realmente empreendedores. Os trabalhadores por conta própria pagam os impostos mais altos de todos e ninguém diz isso a eles. Também é chamado de espírito empreendedor.
Mas o que realmente estamos falando é que não existe uma coisa como uma má economia. Você e eu, nós dois temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna, e o autocontrole é para mudar nossa economia interna. Então, para mim, consigo ver o bom, o ruim, não dou a mínima, porque vou ficar rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre, com uma economia pessoal pobre, tudo o que ela verá será uma economia ruim. Porque eles não sabem como ganhar dinheiro em qualquer economia. E uma pessoa de classe média, eles têm uma economia de classe média. O que eles querem é uma casa legal, um salário fixo, o emprego e o carro. Então, quando você tira o emprego, para eles é um desastre. Bem, como o empreendedor não tem emprego de qualquer maneira, não é grande coisa. Então, tudo o que estou dizendo às pessoas é o que Bucky Fuller me ensinou. Há sempre dois lados, sabe o que quero dizer? Use o plural no mínimo 2. Então, se você acha que a economia é ruim, é porque sua economia é ruim. Se você acha que o emprego estável é importante, verá uma economia sem empregos. Sua economia versus a economia externa. Onde você controla versus onde não controla. Posso controlar, sim. É chamado de foco interno versus foco externo. Então, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno, mas se cair, diz: "Ah, isso é bom porque vou subir mais alto." Você sabe, a pessoa média vai cair e dizer: "Ah, vou tomar um Prozac." Ou os erros. Todos os erros não importam. Erros importam. Significa que você não sabia de algo. Mas um verdadeiro empreendedor, não importa o que aconteça com eles, eles sempre podem se levantar e ir mais alto. Não importa o que lhes aconteça. Eles ficam mais fortes, melhores, mais inteligentes e mais felizes. Mas uma pessoa com uma mentalidade interna fraca, eles têm tanto medo do que pode acontecer que geralmente acontece. Tipo, sabe, pessoas que têm medo de perder o emprego, geralmente perdem o emprego. Você entende o que quero dizer, sem dúvida. Então tudo passa por você. Sim, então, o primeiro trabalho do empreendedor é controlar aqui dentro, não lá fora. No momento em que você aceita aquele salário, você é um funcionário. Você tem que ser mais forte que isso. Trata-se de controle interno.